Minha primeira Bíblia apresenta Sansão contra os filisteus. Algum tempo depois, a profecia do anjo do Senhor se cumpriu. Sansão havia se tornado homem e nunca havia cortado o cabelo. O Senhor o abençoou com uma força única que superava a de qualquer homem comum. Um dia, Sansão estava numa terra filisteia, chamada Timnate. Lá, ele viu uma mulher filisteia, por quem se apaixonou e imediatamente quis se casar com ela. Então ele voltou para seus pais e disse-lhes: Eu vi a mulher que quero como esposa e quero que você vá comigo para que eu possa pedi-la em casamento. Vai se casar? Que emocionante! De onde você é? Diga-nos, de que tribo você é? Como se chamam os pais dela? Ela não é de nenhuma tribo. Ela é de Timnate. Ela é filisteia. Filisteia? Mas Sansão, não há uma mulher aceitável para você entre os israelitas, de modo que você deva ir procurar entre aqueles filisteus incircuncisos? É ela quem eu gosto. Ela realmente agradou os meus olhos e eu quero que seja minha esposa. Então, por favor, eu quero que você vá comigo para que possamos conversar com os pais dela. Os pais de Sansão não sabiam que isso vinha de Jeová, que procurava uma oportunidade para eles enfrentarem os filisteus, visto que eles dominavam Israel naquela época. Eles aceitaram e partiram para Timnate. Em determinado momento da viagem, Sansão estava sozinho, perto de um vinhedo em Timnate. Lá, ele ouviu rugidos. E quando percebeu, viu que era um leão vindo atacá-lo. O Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele agarrou o leão com força e o despedaçou, como se fosse uma cabra e sem ter nada nas mãos. Depois, saiu daquele lugar e voltou para seus pais, mas não lhes contou o que havia feito com o leão. Quando chegaram a Timnate, conversaram com a mulher de quem Sansão gostava e fizeram planos para se prepararem para o casamento. Eles então voltaram para casa, mas logo voltariam para celebrar o casamento. Algum tempo depois, quando chegou o dia do casamento, eles voltaram para Timnate. Durante a viagem, Sansão saiu novamente da estrada e passou pelo mesmo local onde havia matado o leão há algum tempo, pois queria ver o cadáver. Chegando lá, descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro do cadáver do leão. Ele pegou um pouco do mel com as mãos e comeu, enquanto continuava seu caminho. Quando encontrou com seus pais, lhes ofereceu mel, e eles também tomaram, mas não lhes contou de onde tirou aquele mel. Durante o casamento, que geralmente durava 7 dias, prepararam um grande banquete e selecionaram 30 filisteus para acompanhar Sansão durante o casamento. Tenho um enigma para vocês, lhes disse Sansão. Se vocês adivinharem antes dos 7 dias que dura o banquete, eu lhes darei 30 vestidos de linho e 30 vestidos festivos. Mas se não adivinharem, vocês então me darão os 30 vestidos de linho e os 30 vestidos de festa, ok? Vai, vamos, conte pra gente o seu enigma, responderam. Então ele disse a eles: Do que come, vem a comida, e do forte vem a doçura. O que é? Nenhum deles sabia a resposta. Os dias se passaram e ninguém conseguiu resolver o enigma. Então estes homens se aproximaram da mulher de Sansão e disseram: Você tem que convencer seu marido a lhe contar a resposta do enigma. E tem que contá-la para nós. Caso contrário, queimaremos você e a casa do seu pai. Eles nos convidaram aqui para nos roubar? A esposa, em vez de contar a Sansão sobre essa ameaça,
procurou uma maneira de obter a resposta. Então ela foi até ele chorando. Achei que você me amava. Você me odeia. Eu não sei por que eu vou me casar com você. Minha mãe estava certa. Mas, mulher, o que há de errado com você? Claro que eu te amo. Não, você não me ama. Você me odeia. Se você me amasse, você me contaria a resposta para o enigma que você deu ao meu povo. Não, mulher. Eu nem contei para o meu pai e nem para minha mãe. Por que eu daria isso a você? Assim, durante os 7 dias que durou o banquete, ela insistiu e chorou. Até que finalmente, no 7º dia, cansado do seu choro, Sansão lhe deu a resposta. Obrigado. E rapidamente ela revelou a resposta ao seu povo. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, os homens foram até Sansão e lhe disseram: o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que um leão? Sansão, sabendo que sua esposa estava do lado dos filisteus, ficou muito zangado e disse: se não fosse pela minha mulher, você não saberia a resposta. E ele saiu de lá e foi para Asquelon. Lá, ele matou 30 filisteus, pegou suas roupas e deu para quem havia resolvido o enigma. Enfurecido, ele voltou para a casa dos pais. E agora, hein? Então a resposta de Sansão foi dada a um dos acompanhantes do casamento, porque eles tiveram que terminar a cerimônia. Depois de algum tempo, durante a colheita do trigo, Sansão, já tranquilo, trouxe uma cabra de presente para sua esposa e foi visitá-la. Vou para o quarto da minha esposa, ele disse. Mas o pai dela não permitiu que ele entrasse. Percebi que você odiava minha filha e por isso eu tive certeza de que você a odiava e eu dei a um de seus companheiros de casamento para se casar com ela. E então Sansão começou a ficar bravo e o seu pai disse: Mas lá está minha filha mais nova. Ela não é mais bonita? Se case com ela em vez da mais velha. Sansão, ainda mais furioso, respondeu: agora, seja o que for que eu faça aos filisteus, não terei culpa. Então, ele foi caçar 300 raposas, as amarrou aos pares, cauda com cauda, e amarrou uma tocha em cada par. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas para percorrerem os campos dos filisteus. Assim, ele ateou fogo ao trigo, às vinhas e todas as colheitas que tinham. E os filisteus perguntaram: quem fez isso? Foi Sansão. Alguns disseram: o genro do Timnateu, porque ele tirou a mulher e deu ao seu companheiro. Foi por isso que os irados filisteus capturaram e queimaram o que seria a esposa e o pai de Sansão. Quando Sansão soube disso, disse aos filisteus: juro que vou me vingar do que vocês fizeram e não vou descansar até fazer isso. E ele os atacou com grande fúria. Depois foi morar numa caverna que ficava na rocha de Etã. Mais tarde, os filisteus subiram e acamparam em Judá. Os homens de Judá perguntaram: o que está fazendo aqui? Viemos para levar Sansão como prisioneiro, responderam. Para fazer com ele a mesma coisa que ele fez conosco. Rapidamente, 3.000 homens de Judá desceram à caverna onde Sansão estava e lhe disseram: o que você fez com os filisteus? Você não entendeu que eles nos governam? Eu simplesmente fiz com eles a mesma coisa que eles fizeram comigo. Ele respondeu: os filisteus estão esperando por você e estão fazendo guerra contra nós por sua causa. Viemos amarrá-lo para entregá-lo a eles. Ok. Apenas me prometa que você não vai me matar. Sansão disse para eles: ok, não vamos matar você. Vamos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus.
Então, o amarraram com 2 cordas novas e o entregaram aos filisteus. Todos os filisteus gritaram triunfantes por terem capturado Sansão. Senhores, apresento-lhes o poderoso Sansão. O homem mais forte do mundo está em nossas mãos. Enquanto os filisteus celebravam, o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Sansão. E as cordas que ele segurava se tornaram como fios queimados no fogo. Finalmente, os dias de Sansão acabaram. Quem ri agora, Sansão? Encontrando a queixada de um burro, ele a tomou como arma. Não se preocupe, apenas uma queixada de burro. Ele os atacou e matou o exército de 1000 filisteus. Então Sansão disse: com a queixada de um burro, matei um monte e 2 montões. Com a queixada de um burro, matei um exército de 1000 homens. Então, ele jogou a queixada de sua mão e chamou aquele lugar de Hamat Lehi, que significa Monte da Queixada. Depois de ter lutado com tantos homens, Sansão estava com sede e muito cansado e chamou Jeová. Senhor, deste a teu servo essa grande vitória. Vou morrer assim? Sedento? Por favor, me dê uma bebida. Então, Deus abriu a bacia que estava naquele lugar, e dali saiu água. Ele bebeu, recuperou as forças e reviveu. Após este grande feito, Sansão foi o novo juiz de Israel por 20 anos. Inscreva-se, comente, curta e nos siga em nossas redes sociais. Pessoal, já acabou. Já era a hora. Minhas costas. Eu preciso de um aumento. Esse trabalho não é fácil. Ei, saudaremos nossos amigos que comentaram nossa postagem. Se quiser uma saudação no próximo vídeo, inscreva-se e comente nossos vídeos. As seguintes saudações são para Graziele Fogaça e também a irmã Letícia Fogaça, o Bernardo também, Lorena, Gerardo e Milena, Stefano de São Paulo, Maria Clara e Maísa, Manuela, Luana, Stella Ferrari de Araruama, Rio de Janeiro, Beatriz e Rafaela, Heitor de Souza também, Fernanda e Isadora, Casey e Johanna, Isaac e Irum, de Itapoá, Santa Catarina, Laura e Silas, Felipe e Caroline, Nayara e Pamela, Davi Alexandre de Campo Limpo Paulista, Abner, o Pedro, Davi Elias de Salvador, Bahia, Maria e Thalia de Xanxerê, Santa Catarina, Clara Lívia e Pedro, Olívia de Uritiba, Paraná e também o João Ruas. Muito obrigado pelo carinho de vocês e até a próxima! Tchau!